vamos lá então. Números capítulo 11, versículos do 11 ao 35. Moisés acha pesado o seu cargo. Versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei eu para que me dissesses que eu levasse ao colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? Donde teria eu carne para dar todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: Dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Eu te peço, e se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o mal, o meu mal. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os traga perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé e este povo, no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne, e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra te não acontecerá ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou-se 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram mais, depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, e o nome do outro, Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, e ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase um caminho de um dia de uma banda, e quase o caminho de um dia da outra banda. A roda do arraial ia quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo aquele dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes,
antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. E de Quibrote Atavá caminhou o povo para Azerote, e parou em Azerote. Aí contou alguns fatos muito interessantes, né? Sobre Moisés e a liderança de Moisés. E o que nos chama a atenção, eu até, né, quero pedir para o Wagner ler de novo, é o título do texto. Qual que é o título do texto? Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés, ele achou pesado o cargo que Deus deu a ele. Vamos falar sobre liderança essa tarde. Então todo cargo, nós precisamos entender isso. Todo cargo tem o seu peso. Seja ele um cargo de cunho secular ou dentro de uma igreja. Porém, né, todo cargo tendo o seu peso, porém nós precisamos entender que Deus não erra nas suas escolhas. Se qualquer cargo, se nós estamos em um cargo de liderança, ou se você um dia entrar em uma liderança, nós precisamos entender que Deus não erra nas suas escolhas. E todo cargo tem seu peso. Todo líder precisa aprender a liderar consigo mesmo, com o povo e com as situações que vão acontecendo no decorrer da sua liderança. Ele mesmo, líder mesmo, está em construção. O cargo de liderança da pessoa está em construção. Porque nós precisamos entender que o povo é inconstante e as situações são passageiras. Anote isso e guarde isso na sua mente. O povo, o ser humano, é inconstante. O que quer dizer isso, pastor? O mesmo que te abraça hoje, que bate nas suas costas hoje, pode ser o que vai te empurrar precipício abaixo amanhã. O mesmo que te abraça e diz que está junto com você, pode ser o que vai se rebelar contra a sua liderança amanhã. Porque o povo é inconstante. Então nós vimos ali que Moisés vai reclamar do peso do cargo. E o que aconteceu quando Moisés reclamou do seu cargo? Leia o versículo 17, Wagner, fazendo favor. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho o não leves. Então, quando Moisés reclama do seu cargo, Deus fala isso, que ele vai descer e vai tirar do espírito que está sobre Moisés, e a gente precisa entender isso daqui, ele vai tirar do espírito que estava sobre Moisés, vai repartir com o povo, para que ele não leve a carga sozinho. Agora eu pergunto para você, e pense antes de responder. Se Deus vai tirar uma porção de dentro de Moisés para dar para o povo, para dividir o peso com o povo, com o espírito que estava dentro de Moisés, ele não daria conta de levar tudo junto? Sozinho, aliás? Sim, porque ele pegou, reclamou, e aí Deus disse, eu vou tirar um pouco do teu e vou dividir para os outros levarem junto. Guarde isso. Eu já falei e vou repetir, e isso daqui é a chave dessa tarde. Todo cargo tem seu peso, porém, entretanto, todavia, Deus não erra nas suas escolhas. E aí eu sou líder, estou bem, estou com o Espírito de Deus dentro de mim, espírito de força, estou fortalecido em Deus, e aí o que acontece? Eu já falei que o povo é inconstante. Uma hora está bem, outra hora está mal. E aí nós temos que aprender a lidar com esse povo. Porque o mesmo povo que fala bem de você hoje pode falar mal de você amanhã. O mesmo povo que te recebe com flores pode te despedir com foguetes amanhã. Então,
todo líder vai passar por inveja e maldizente, a língua maldizente, em algum momento da sua liderança. Eu estou preparando você para a liderança essa tarde. E todo líder vai passar por inveja e língua maldizente em algum momento da sua liderança. Mas nós vamos aprender também com a situação de Moisés, um capítulo após o que nós lemos, algumas lições. Eu quero que você leia para nós, Wagner, Números capítulo 12, do 1 ao 9. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era um varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. E se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Algumas coisas que nós vamos aprender com essa situação aqui. Vamos ler lá o versículo 1, vamos voltar lá no versículo 1. Miriam e Arão, quem eram Miriam e Arão? Miriam e Arão eram o que de Moisés? Irmãos, eram irmãos de Moisés. E eles falaram contra Moisés. Quem era o líder deles? Por mais que eles fossem irmãos, Moisés era líder deles. E eles foram falar com Moisés por causa do segundo casamento de Moisés. Alguma coisa aconteceu aqui que Moisés vai casar com uma outra mulher. A Bíblia não relata o que aconteceu e por que Moisés se separou, mas Moisés vai casar com uma mulher cusita, ou cuxita, né? Como algumas Bíblias estão com S, outras estão com X. Então, nós precisamos entender o seguinte, que nessa questão de liderança, vocês acham que Deus fica com o líder ou com quem tem a razão? Ou com quem está certo, perdão? Deus avaliza o que o líder faz ou o que as pessoas acham? Eu quero dizer para vocês o seguinte, e presta muita atenção aqui. Moisés não poderia casar com essa mulher, porque Deus deu uma lei, quando Deus entregou a lei, Deus falou que não poderia se misturar o povo. Então Moisés estava errado quando casou com essa mulher. E aí, sabendo que que Moisés estava errado, Miriam e Arão foram conversaram contra ele, falaram contra ele. E aí eles vão se levantar contra, eles vão dizer assim, vão conversar, uma conversa. Moisés não poderia ter casado Miriam com essa mulher. E Miriam disse, é verdade. Quem Moisés está achando que é? Ele acha que Deus fala só com ele? Não, ele fala conosco também. E eles reclamaram de Moisés, falaram que ele estava errado. E leia só a parte final do versículo 2. Presta atenção. Falaram do líder. E aí o que aconteceu? Não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. Então nós estamos falando que todo líder vai passar por inveja e língua maldizente. Em algum momento. E o que nós aprendemos com esse texto que nós lemos de Números 12? Anota aí a primeira coisa.
Deus ouve conversas que você não ouve. Deus ouve conversas que você não ouve. Segundo, a Bíblia diz que Arão e Miriam ficaram com lepra. Ou seja, quando eles falaram de Moisés, do líder, eles ficaram com lepra. Então, a falta de temor causa lepra espiritual. Essa blasfemada, que nós podemos dizer, e a inveja junto, atrasou todo o acampamento onde eles estavam. Então, cada palavra que a gente abre a boca para falar, ou murmurar, ou até invejar, pode atrasar todo o acampamento em nossa volta. Agora, presta atenção aqui. A cuxita, ou a cusita, era só um pretexto para eles falarem mal de Moisés. Porque o problema de Arão e Miriam era com a unção de Moisés. O problema de Arão e Miriam era que eles queriam ser o que Moisés era. E tem muitas pessoas... Eu vou falar agora aqui. Tem muitas pessoas que chegam... Aqui eu tenho ensinado aos meus liderados que quando Deus vai falar alguma coisa, Ele sempre vai falar comigo. Mas tem muitas pessoas que chegam aí nas igrejas, né? Principalmente quem vem de fora. Esses dias vem um rapaz me procurou me chamou no Messenger e disse: pastor, eu sou líder da Visão MDA e eu quero, olha só, eu quero implantar a Visão MDA aí na igreja do Senhor. E eu falei com ele, bom, né? Não conhecia ele, fui de leve. E fui conversando. E ele disse, eu quero. E o senhor me dá liderança, Nunca tinha visto o cara me pedindo uma liderança. Olha só. E quero. E de repente ele falou assim, porque eu quero só implantar. Eu não quero congregar. E aí, conversou mais um pouco. E foi em outros pastores também. Das nossas igrejas aqui. E foi falando a mesma coisa, eu quero. E daí passou um tempo, ele me chama de novo e veio falar mal de um pastor que congrega comigo. Não que congrega comigo, de outra igreja, né? Pastor de outra igreja, mas vem falar, o pastor marcou comigo e não vem aqui em casa. E daí eu falei para ele assim, varão, primeira coisa que você tem que fazer, arrumar um pastor para você. É a primeira coisa que um líder, né, que uma pessoa que é líder, precisa. Um outro líder. Que ore por ele, que cubra a vida dele de oração. E às vezes a gente pensa assim, bom, esse líder, né, não tem aqui perto de casa. Irmão, às vezes tem um pastor que você conhece, tem afinidade, que mora em outro estado. Mas se ele orar por você e cobrir a sua vida de oração, tá bom. Mas todas as pessoas precisam de um pastor. Vocês estão conseguindo entender? Né? Porque todo mundo, quando vem falar comigo, ele diz assim, irmão, você precisa de um pastor, primeira coisa. Mas é impossível que você não conheça algum pastor que mora em outro lugar, é impossível. Só que é difícil a pessoa se submeter a um pastor. Só que todos nós precisamos de um pastor. Todos nós precisamos. Então, o problema de Arão e Miriam não era a mulher que o Moisés casou. Era o cargo que Moisés tinha. E observe e guarde isso na sua mente. Quando uma pessoa fala mal de você, da sua liderança, o problema não é aquilo que a pessoa está falando. O problema é que a pessoa que está falando mal de você, ela está com a síndrome de Lúcifer. Ela quer pegar ou ser maior do que você. O problema nunca vai ser isso. O problema é que a pessoa quer ser maior que você. Esses dias teve uma pessoa que me recebeu com foguete quando eu fui lá para a igreja. Pastor, porque, meu Deus, agora a igreja vai andar, agora o senhor, e por isso, por aquilo.
E aí passou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Passou 7 meses. Ó, o número da verdade, 7. Chegou ao meu ouvido que ele me chamou de herege. Que é essa mesma pessoa que festejou a minha ida para lá me chamou de herege. Chegou no meu ouvido que a pessoa falou que as coisas que eu prego não são de Deus. E aí eu confesso para vocês que quando falaram isso para mim, eu quase me materializei por dentro do telefone. Quase eu fui pelas ondas do celular. Quase entrei dentro do celular e fui lá na casa do irmão. Quase. Mas a gente nunca pode fazer nada com a cabeça quente. Cheguei no outro dia, no outro culto, e eu fui falar exatamente, falei e preguei para a igreja, Números 12, o que acabamos de ler. Mesmo o líder estando errado, Deus sempre vai ficar com ele. Porque Deus trata com ele. Eu preciso que você entenda o seguinte. O pastor, não existe ninguém acima do pastor. Né? Na igreja, eu estou falando de hierarquia na igreja. O último homem é o pastor. Então, o que o pastor faz ali naquela igreja, quem vai tratar com ele é Deus. E quem vai tratar com os membros é o pastor. Então, abaixo do pastor está o povo da igreja. Então, é o pastor que direciona. Agora, quem vai direcionar o pastor é Deus. Ok? Ali naquele momento. Então, eu preciso respeitar um líder. Eu preciso. É necessário. Porque o próprio Deus, no texto que nós lemos, de Números capítulo 12, afirma que a forma de falar e se relacionar com Moisés era diferente. Então, a forma de falar, de Deus falar e se relacionar com o líder é diferente do que com as outras pessoas. Nós temos uma ideia e a gente fala, nós somos todos iguais perante Deus. Mentira! Nós não somos todos iguais perante Deus. Por que Deus escolhe um para pastor, outro para evangelista, outro para missionário, outro para bispo, outro para mestre? E os tratamentos são diferentes. O próprio Paulo vai falar em uma de suas cartas que aquele que quer ser mestre vai ter um julgamento maior do que os outros. Então, nós não somos todos iguais. É conversa fiada. Deus não pode tratar um mestre da mesma forma que trata uma ovelha, uma simples ovelha. Então, o próprio texto que nós lemos, Deus afirma que a forma de ele falar e se relacionar com Moisés era diferente. Deus não faz acepção de pessoas, mas não trata todas as pessoas de forma igual. Ou seja, a acepção, quando a gente fala Deus não faz acepção de pessoas, qualquer um pode se achegar a ele. Ele não vai criar uma barreira para que a pessoa não chegue. Mas ele não trata as pessoas da mesma forma. Deus respeita a hierarquia e honra a autoridade. Guarde isso aí. Deus respeita a hierarquia e honra a autoridade. Leia o 9 e leia o 10. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Contra quem a ira do Senhor se acendeu? Arão e Miriam. Contra os dois. A ira se acendeu contra os dois, mas só Miriam ficou leprosa. Então, a ira de Deus se acendeu contra Arão e contra Miriam. Só que nós vamos ler no versículo 10 que somente ela ficou leprosa. Por quê? Se acendeu contra os dois. Tem duas situações aqui, tá? Primeiro, Arão se arrependeu daquilo que ele fez. E segundo, Arão estava com um peitoral de líder, de sacerdote. Vamos lá em Números 20, Wagner. Do 22 até o 29.
Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação vieram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazer e seu filho e faz-o subir ao monte Or. Despede o Arão as suas vestes e as vestes a Eleazer, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão as vestes e a vestiu a Eleazer, seu filho, e morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazer do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Agora presta atenção aqui. O que é um peitoral? Então, olha só. Isso daqui são as 12 pedras que iam no peitoral. Isso daqui é no peitoral do sacerdote. Não desse tamanho, mas isso daqui são as 12 pedras que se chamam a cobertura de Deus. Então, quem tinha essas 12 pedras tinha a cobertura de Deus. Nós vimos que Arão e Miriam, no capítulo 12, falaram mal de Moisés. Vimos que a ira do Senhor se acendeu contra os dois, mas somente Miriam ficou leprosa. Por quê? Porque Arão se arrepende, e segundo, porque Arão tinha as vestes, ou seja, ele tinha a cobertura de Deus. Ele tinha as 12 pedras. Tanto é que quando Deus quer matar Arão, nós acabamos de ler aqui no texto. Ele fala para Moisés e diz: olha, Arão vai ser recolhido, porque ele não vai entrar na terra. Então toma Arão e Eleazer, seu filho, e sobe o monte. E sobe ao monte. E olha o versículo 26. Leia de novo. Só deixa eu explicar aqui. Ele estava com a veste, ele estava com a pedra, com essa pedra aqui, no peitoral. Ele estava com essa pedra aqui, com essas pedras, no peitoral dele. E daí o que ele fez? Deus não pode fazer nada contra uma pessoa que tem a cobertura dele. Por isso que Lúcifer errou. E o que aconteceu? Quando ele trocou essas pedras, e nós vamos estudar isso em Gênesis, se prepare aí. Quando ele trocou uma fileira dessas pedras pelo orgulho, aí Deus disse: agora eu posso fazer alguma coisa, porque ele trocou a minha cobertura pelo ouro. E aí ele lançou Lúcifer do céu. Então, quando ele vai matar Arão, ele precisa tirar essa cobertura. Lê o 26 aí. E despe Arão as suas vestes, e veste-as a Eleazer, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Então Deus falou para Moisés: Moisés, eu preciso matar Arão. Só que com a roupa, com as vestes sacerdotais, eu não consigo. Então sobe, pega Eleazer, filho dele, sobe lá com ele, tira a roupa, a proteção dele e coloca no filho, que eu vou matar ele lá. Então, Deus, eu vou falar, Deus, ele só consegue, né? Ele só faz algo. Por que você vê pessoas fazendo coisa errada, e não acontece nada? Porque essas pessoas ainda têm a proteção de Deus. Quando elas abrirem mão da proteção de Deus, aí Deus pode pegar e fazer algo contra elas. Deus não é contra Deus. Deus não é contra Deus. Deus não vai contra os seus princípios. Ou seja, quem tem a cobertura de Deus
Deus não faz nada. Agora, se a pessoa abrir, nós estamos falando de luz, nós vamos falar e vamos estudar a saga de Lúcifer um dia. E Lúcifer errou. O que é iniquidade? Alguém sabe me dizer? Muitos pecados, né? Não é eu tropecei aqui 1, 2, 3 vezes. É multidões, né? A Bíblia diz que na multidão dos teus pecados. Então, na multidão dos teus pecados, achou iniquidade. A Bíblia diz isso de Lúcifer. Na multidão dos teus pecados se achou iniquidade. E por que, se ele pecou 1, 2, 3, 4, 5, 20, 15, 30 vezes, Deus não expulsou ele de cara? Porque ele era... Eu vou falar aqui, mas é para você querer estudar. Abra lá Ezequiel 28. Deixa eu ver se é Ezequiel 28. Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa, e era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado, foram preparados. Então, Lúcifer tinha cobertura. Ezequiel 28, 13. Então, Lúcifer tinha as pedras da cobertura. Então, por isso que ele errou, pecou, falava com os anjos. Eu vou subir e vou estabelecer o meu trono acima do trono de Deus. E por isso que Deus não podia fazer nada. Porque ele tinha a cobertura e Deus não é contra Deus. Nós lemos ali que tu eras o querubim, o quê? Lê de novo o início lá. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. E no meio das pedras afogueadas andavas. Tu eras o querubim ungido. Então ele era o querubim ungido para cobrir, para guardar. Ele era um guardião. Quando a gente estudar a saga de Lúcifer, nós vamos ver isso detalhadamente, mas eu não quero falar sobre isso agora. Então ele tinha as pedras, por isso que eu estou dizendo e estou explicando aqui, quem tem a cobertura de Deus, Deus não consegue fazer nada. E quando Miriam e Arão falaram mal de Moisés, o que Moisés, como líder, fez diante dessa situação? O que você faria? Vamos ver o que Moisés fez. Capítulo 12, versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Então Moisés fez isso. Moisés orou e falou para Deus: ó Deus, cura ela. Mesmo que ela falou mal de mim, cura ela. Então, hoje, eu também falo aqui para vocês, hoje, por mais que eu ficasse irritado, sabendo e como eu fiquei quando eu falei no começo da aula, que eu soube que teve uma família da igreja que me chamou de herege e me abraçou quando eu cheguei na igreja, dizendo que estava comigo, que me amava, que isso e aquilo, e depois me chamou de herege. Mesmo subindo uma ira na hora, hoje em dia eu faria a mesma coisa. Oraria, mas eu iria, não com a cabeça quente, depois de um tempo, eu precisaria, e todo líder precisa, tá? Tendo uma situação dessa, você precisa falar para a pessoa que você sabe. Então, você ora, Deus vai te dar o direcionamento, mas você vai dizer: Deus, perdoa. Perdoa ela não sabe o que faz, e pede direcionamento para Deus falar com você, para você conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque muitas pessoas, ou o povo, tem falta de visão. Vocês sabiam que muitas pessoas, elas falam mal do líder porque elas não têm visão? Então, todo líder deve estar preparado para enfrentar a falta de visão do povo. Por isso, todo líder deve ter uma visão clara e objetiva do propósito, do seu propósito, né? E inclinar seus olhos a serem espirituais. Porque Deus não trabalha com quem não é visionário. Marca aí.
Deus não trabalha com quem não é visionário. Vira aí, Números 13, versículos 11 e 12. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Agora vai do 17 ao 23. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Agora, quem eram esses homens que foram espiar a terra? Versículo 2, Wagner, por favor. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Eles eram príncipes. E ainda o versículo 3 está dizendo que eram homens cabeça dos filhos de Israel. Ou seja, eram os top dos top. Então, Deus falou para Moisés, pega os melhores, Moisés, e manda espiar. Ou seja, daqui, se a gente for tirar desse texto, a gente já vai ter uma porcentagem de quem tem visão, de quantos tem visão e quantos não tem. Então, de cada pessoa, de cada 12 pessoas que chega perto de você, somente 2 têm visão. É forte ou não é? Porque dos 12 que foram lá, somente 2 vieram falando coisa positiva. Os outros 10 vieram dizendo, nós vamos morrer, lá tem gigante, Deus falou que ia dar, mas nós vamos morrer. E nós temos que saber lidar com essa falta de visão. Agora, lá no capítulo 14, versículos 36 e 37, Wagner. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Agora entenda isso daqui. Todo líder tem que aprender a lidar com a fofoca que infama o todo. Entenda que todo aquele que infama fica debaixo de maldição. Todo aquele que faz fofoca fica debaixo de maldição. Não tem jeito. Versículo 40 ao 45. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face. E caireis à espada, pois, porquanto vós desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Aqui está falando sobre rebeldia. E a rebeldia, o que é rebeldia? É a insubmissão de um indivíduo. E todo líder vai enfrentar rebeldia de liderados. Todo líder vai enfrentar. E onde eles irão querer fazer a obra sem consentimento. Ou seja, tem pessoas que querem fazer a obra sem ter uma bênção, sem ter alguém que abençoe eles, está entendendo? Por conta do jeito deles. Porém, existe um princípio. Nenhum líder cresce antes da hora.
O que mais tem hoje, gente, e aqui eu preciso falar algo para vocês. O que mais hoje tem igrejas que abriram, ministérios que abriram, de alguém que se intitulou pastor e está cuidando de pessoas e essa pessoa não é cuidada. E como que um cego vai guiar outro cego? Como tem alguém que está ferido, porque uma pessoa, por exemplo, eu acho que é a minha hora, eu quero pregar, só que o meu pastor não me dá oportunidade de pregar. E eu fico ferido. Abre uma ferida dentro de mim. E aí o que acontece? Eu saio e abro uma igreja, um ministério para mim. Machucado por dentro. Como que eu vou cuidar de outras pessoas se eu estou machucado por dentro? Então tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Se você não está tendo oportunidade hoje, aguenta mais um pouquinho. Agora, existe uma outra situação. Existe também a perseguição no meio religioso, né? Tem pessoas, tem líder que persegue mesmo outra pessoa porque... Mas, eu não estou dizendo que não existe um direcionamento de Deus para que se abra um ministério. Existe. Só que eu não posso sair rebeliado, tá entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Eu não posso sair e virar as costas e, por exemplo, e abrir um ministério. Preciso sair na bênção, porque tudo tem o seu tempo. Se você quiser crescer precipitadamente, antes da hora, corre o risco de nascer abortado. Para um ser humano nascer não é 9 meses? Se ele nascer antes dos 9 meses não pode causar problemas sérios? Então tudo tem o seu tempo, irmão. Repita comigo, escreva, anote onde você está anotando. Tudo tem o seu tempo. Muitas vezes a gente quer, só que a gente não está preparado ainda. Então Deus nos molda para quando a gente for, a gente ser o melhor. E aí a gente está falando de rebelião. Rebeldia, rebelião. Estamos falando de liderança. Como que um líder tem que agir? A rebelião é formada por grupos que se rebelam contra as ordens superiores. Lá em Números 16, nós vamos ver Corá, Datã e Abirão. Eles quiseram a posição de Moisés. A rebelião te faz perecer na congregação e morrer espiritualmente. Lê o versículo 33 de Números 16. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram no meio da congregação. O efeito, então, a rebelião faz parecer na congregação e morrer espiritualmente, né? O efeito da rebelião é causar uma grande morte espiritual em grande massa. Versículo 49. E os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Olha só. Então, com certeza, você conhece alguém que se rebelou. E com certeza você também conhece alguém que saiu e abriu um ministério por direção de Deus. Quem se rebela, morre ele e morre todos aqueles que acompanham ele. Porque eu conheço um pastor que saiu aqui de uma igreja rebelado. Porque, cresceu o olho, viu o dinheiro entrando, cresceu o olho e abriu um ministério. Abriu um ministério e levou 70 pessoas junto com ele. Levou a igreja toda. Ficou 3 pessoas na igreja. E todas as pessoas se desviaram. Não conseguiu aguentar. O que acontece com o ser humano? O ser humano, ele tende a querer sempre um lugar de destaque. E se a gente tomar as decisões sem orar, a gente pode perder a vida. Né? Não morrer literal, mas pode morrer espiritualmente. E assim, eu recebi uma proposta no passado irrecusável. Irrecusável.
pastor sentou comigo e falou, ó, vem para cá que eu vou te dar isso, 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 isso e isso. E eu estava passando um momento no ministério ruim, porque a gente tem crises. Nós somos seres humanos e, né, somos humanos, somos homens, lidamos com outros homens, e eu estava passando um momento difícil. Só que quando eu fui orar, fechou o meu espírito. E eu fiquei, não saí. E o pastor me mandou mensagem, vai vir quando? Vai vir quando? Vai vir quando? E eu não fui. E eu tenho certeza que foi direção de Deus. É a mesma coisa o que eu estou vivendo hoje. Eu sei que Deus quer que eu abra um ministério meu, próprio. Deus quer. Já falou isso comigo. Só que ainda não é o tempo. Entende? A gente tem que entender o tempo de Deus querer e o momento de eu fazer. Deus quer. Só que ainda não é o momento. Quando for o momento, eu vou saber, porque Deus vai falar comigo. Eu já orei, já falei e já tem todos os sinais que eu preciso. Ainda não é o tempo. Se eu for agora, eu vou morrer. E as pessoas que vierem comigo morrem junto. É isso que aconteceu em Números 16. E aí o único na terra que cessa a praga de rebelião, lê o versículo 48, Wagner. E estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Quem estava em pé? Moisés. Quem era Moisés? O único na terra que cessa a praga da rebelião é o líder, é o sacerdote. É o único que pode cessar. Foi o que Moisés fez com Miriam, quando Miriam estava doente, com lepra? Deus, cura ela. Então, preste atenção. Eu tenho certeza que isso que a gente está aprendendo essa tarde é de um valor muito, muito, muito grande. Então, preste atenção. Talvez eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história. Eu não sei se você um dia se rebelou, se você um dia fez isso, mas o único que pode cessar a praga de uma rebelião é o próprio sacerdote. Então fica aí até o final da aula, que nós vamos fazer uma oração toda especial em favor disso. Porque hoje, eu sou o sacerdote. Números 20, do versículo 7 ao 13. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos águas desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Segura aí agora. 3 lições de Meribá. Primeira, não queira fazer o trabalho de Deus. Segundo, cuidado com a glória das conquistas. As conquistas do passado podem nos dar experiências e nos tornar autossuficientes. A nossa vida ela tem que ser como, né, vou usar uma linguagem bem chula aqui. A nossa vida é como se fosse um profissional de vendas. Um profissional, não um vendedor amador, um profissional de vendas. O que o profissional de vendas é?
esse mês ele pode ter arrebentado. Só que mês que vem, se ele não arrebentar, não vale nada o mês que ele fez no mês passado. Então, todos os dias, todos os meses e todos os anos, nós temos que arrebentar. Tem pessoas que vivem das conquistas do passado, e essas conquistas do passado tornam essas pessoas autossuficientes. Só que o que você fez ontem não vale para hoje. Então, a segunda é cuidado com a glória das conquistas. Irmão, se você é líder ou sonha com a liderança um dia, cuida com aquela pessoa que chega perto de você e diz assim: ah, porque eu fiz isso. Ah, porque há 2 anos atrás eu fiz isso. Ah, porque não sei há quanto tempo atrás eu fiz aquilo. Tá? E por que parou de fazer? E a terceira, cuidado enquanto estiver em lugares de contenda. Está tendo contenda onde você está? Muita contenda fora do comum? Cuidado. Talvez seja um sinal de Deus que aí não é o teu lugar. E se você é líder e entre os seus liderados está tendo contenda, é hora de agir rápido. Capítulo 21, Números, do 4 ao 9. Então partiram de Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz-se uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Risca aí serpentes. E o que eram essas serpentes? Vamos primeiro ver algumas características delas, das serpentes. As serpentes são animais sorrateiros. Ou seja, elas podem se aproximar de nós em silêncio, sem serem notadas. E elas se aproximam das pessoas em silêncio, sem serem notadas, e surpreende as vítimas com os ataques rápidos e letais. Então, além de fazer isso, elas se camuflam muito bem, chegando ao tal ponto que muitos acidentes, mesmo nos dias atuais, acontecem porque as pessoas não veem que há uma serpente em seu caminho. E também o texto que nós lemos fala do veneno dessas serpentes, né? Romanos 6, 23, Wagner. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, observe aqui. As serpentes não vieram antes de eles terem falado mal do líder. As serpentes não vieram antes de eles terem blasfemado, antes de eles terem se rebelado. Não veio antes. Mas surgiram após eles terem blasfemado. Então elas surgiram depois de tudo, né? Se levantaram contra o líder, blasfemaram, se rebelaram. E elas surgiram picando o povo e matando muito desse povo. Então, visto também que desejaram lançar um veneno de suas próprias palavras contra Deus e Moisés. Então eles lançaram o veneno da palavra, o povo lançou o veneno da palavra contra Deus e contra Moisés. O Wagner leu antes lá em Números. E receberam em troca o veneno dos seus atos. Então aquele que blasfema, aquele que se rebela, está se envenenando a si próprio.
E o que era a cura para esse veneno? No texto que nós lemos lá. Quando Moisés levanta a serpente de bronze no deserto, mandou dizer ao povo que quando fossem picados e olhassem para a serpente de bronze, que estaria no meio do arraial, seriam curados e viveriam. A partir daquele momento, uma cura estava estabelecida por Deus. Mas vamos analisar, que cura estranha, né? Eu vou ser picado, quer dizer, o meu líder levanta uma serpente de bronze no meio do arraial, e se eu for picado por uma serpente, eu tenho que olhar para aquela serpente para ser curado. Então, é meio estranho porque olhar para aquilo que provocava a morte e traria a vida, você já parou para pensar? Sofrendo por causa de uma picada de uma serpente, deveriam olhar para a serpente e viver? Pois é, exatamente isso. Vamos entender o que essa figura aqui representa. Primeiro lugar, anota aí, não era uma cura que necessitava de algum esforço ou méritos humanos. Ou seja, pessoa que era picada pela serpente e olhasse pela serpente, ela não poderia chegar e dizer, né? Eu sou melhor que a serpente. Não, não podia se exaltar, porque ela estava sendo curada por olhar por uma serpente. Deus estava querendo mostrar para aquele povo que a cura era inteiramente pelo poder e graça dele, e nada de esforço ou poder humano. E veja que não havia ciência envolvida nessa situação, nem médicos com remédios exóticos ou oração de pastores. Nada tinha senão a grandiosa graça de Deus, o qual operava simplesmente por olhar aquelas pessoas, né, aqueles que eram mordidos, olhar para a serpente de bronze. E assim, vamos trazer isso para os dias de hoje. Assim ocorre com aqueles que já chegam a Cristo hoje. Não é pelo meu esforço a salvação. Não é pelo seu esforço a salvação. Nem por méritos, nem por virtudes, nem por obras, nem por coisa alguma que você tenha. Eu vou falar uma coisa aqui sobre salvação, e nós vamos estudar depois de batalha espiritual, nós vamos estudar o reino. E o reino nós vamos falar um pouco sobre salvação e reino. Todos aqui creem que nascem pecadores? Agora, Wagner, abre o seu microfone aí que eu vou te fazer uma pergunta. Você nasceu pecador, você crê dessa forma? Sim. Aprendi assim. Fez? Então, se você nasceu pecador, o que você fez de errado para nascer pecador? Eu não fiz nada de errado, a não ser que eu estou trazendo pela carne pecadora de Adão. Você não fez nada de errado. Certo? Não. Você não fez nada de errado. Nada. Então, você já nasce condenado. Certo? Sim. Mas você não fez nada para nascer condenado. Então, vamos entender aqui o seguinte. Nada que eu faça, isso daqui é para adulto, tá? Nada que eu faça me leva para o inferno, para o céu. E também nada que eu faça me leva para o inferno. Porque eu já nasci condenado. Então, o que me faz ir para o céu ou para o inferno é eu estar em Cristo ou em Adão. Quer ver? Mais ou menos assim. Minha filha levou o canetão azul aqui, eu vou fazer com o vermelho. Porque ou eu estou em Adão, ou eu estou em Cristo. Ou eu sou corpo de Adão, ou eu sou corpo de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer lá no Novo Testamento que nós somos o quê? Corpo de Cristo. E se nós estamos em Cristo, já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo. Agora o pessoal faz uma lambança com esse negócio aí e ficam falando que é tudo por mérito de homem, por mérito humano,
que é por força, por força, por força. Tem nada por força, nada que eu faça. Foi tudo ele que fez. Então nada que eu faça me leva para o céu, foi Jesus que fez. Então nada que eu faça me leva para o inferno, foi Adão que fez. Porque eu já nasço condenado. Se durante a minha vida eu não entrar, eu não for corpo de Cristo, nós vamos estudar isso daí mais profundo, quando a gente estudar reino. Quer dizer, então, que eu posso pecar, pastor? Não te dá autorização de pecar isso daqui. Se você entende, mas também o teu pecado não te leva para o inferno. Porque sem eu fazer nada eu já estava no inferno. Então é simplesmente tudo pela graça. E a forma de se obter esse remédio para o pecado é da mesma maneira da cura do veneno, lá que o Wagner leu do deserto. Simplesmente olhar para Cristo. Preciso olhar para Cristo. Me parecer com Cristo. E em segundo lugar, a serpente ficava no meio do arraial, onde pudesse ser vista à distância por qualquer um. Então, ela foi colocada sobre uma haste para que ficasse em um plano mais alto. E era de bronze, que resplandecia a luz do sol e indicava, mesmo para os mais distantes, homens mordidos, em que direção olhar. Então, a gente pode entender aqui que talvez nem todas as pessoas conseguiam olhar com clareza aquela figura da serpente. Mesmo nessa escuridão em que nós estamos, mesmo com uma visão borrada de tanto chorar, ou turva, de tantos erros que nós possamos ter cometido, não importa. Se hoje nós olharmos para Cristo, confessando a Cristo, Ele nos curará e nos salvará. Mudará a nossa história, nos tirará do meio dessas trevas e escuridão e nos colocará num lugar espaçoso, com pastos verdejantes e águas tranquilas. Aleluia! E em terceiro lugar, quero dizer que com certeza haviam pessoas naquele deserto que eram mordidas novamente pelas serpentes. Porque era um deserto. A pessoa era mordida, olhava para Cristo, olhava para a serpente de bronze, o veneno era cessado. Mas com certeza tinha pessoas que eram mordidas a segunda vez, terceira, quarta. Talvez alguns que eram mordidos mais que uma vez em uma hora. Ou mais de 2 vezes, 3 vezes em um dia só. Contudo, o remédio era sempre o mesmo. Bastava olhar para a serpente. Irmão, isso daqui a gente precisa entender, a gente tem que ser adulto. A Bíblia diz, o Wagner leu, que quando a pessoa fosse mordida, era só olhar para a serpente. Não falou a quantidade de vezes. Você só pode ser mordida uma vez pela serpente. E aqui a serpente pode até simbolizar o pecado. Quer dizer que se eu for mordido uma vez, ou 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, é só olhar para a serpente. A serpente poderia picar 100 vezes. E se olhasse 100 vezes, a cura acontecia. Assim também ocorre com Cristo. Se você já olhou para ele, você é salvo. E se você pecar, e se você blasfemou, se você duvidou, se você se rebelou, basta fazer uma coisa: voltar à antiga posição, olhar para a serpente, olhar para aquele que foi pendurado aos pés da cruz e será purificado. A religião faz isso, Wagner. Quantas pessoas estão vivendo numa vida derrotada? Porque esse corpo, irmão, eu não sei se vocês são tão adultos assim para conseguir compreender, mas eu creio que são. Esse corpo é o corpo do pecado. Ele quer pecar. Esse corpo aqui, ele precisa do pecado. Eu estou falando abertamente aqui com vocês, tá? Ele precisa do pecado. E aí as pessoas ficam
doentes, porque muitas não conseguem se livrar do pecado. Mas a nossa vida é um constante caminhar, de dia em dia, de glória em glória. E aí, como o Wagner falou, tem gente que é picado uma vez e acredita que acabou e abandona. E não é dessa forma. Imagine. Agora, você acha que teve pessoas que não morreram lá naquele acampamento? Porque também pensaram que não poderiam olhar se fosse picada a segunda, a terceira vez, não adiantaria olhar? Então, Paulo diz, até quando eu vou conviver com esse corpo do pecado? Paulo não falou isso? Até quando eu vou conviver com esse corpo do pecado? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Agora o mal, até de olho fechado eu faço. E quem falou isso foi só Paulo, tá? Só que Paulo entendia, Paulo tinha uma mente aberta. Paulo, ele diz assim, eu sou mais do que vencedor. Ele não era vencedor, ele era mais que vencedor. Agora, todo líder, voltando para o assunto de liderança, todo líder precisa levantar um sucessor. Se tem algum líder aí, se você morrer hoje, quem continuará o seu legado? Deus não recolheu Moisés sem Moisés deixar um sucessor. Deus precisava de um líder para dar continuidade ao trabalho. E você sabe que quem continuou o trabalho foi Josué. E Moisés foi um grande líder com um grande propósito. Ele serviu muito bem entre erros e acertos. Ele matou, ele casou a segunda vez, ele fez um monte de coisa errada. Mas ele foi um grande líder. Após a morte de Moisés, um novo desafio começou. A entrada e a conquista da terra prometida. Isso nos prova que depois do deserto, novos e grandes desafios virão. Por nenhuma fase dura para sempre. Porém, podemos concluir que Israel viveu 3 níveis de libertação. E você que acha que está no deserto, eu quero falar para você. Depois do deserto vão vir novos desafios e grandes. Então Israel viveu 3 níveis de libertação. Anota aí. Libertação espiritual. Eles foram libertados espiritualmente da escravidão religiosa com o Egito e regressaram à fé genuína. Deus está querendo libertar pessoas da escravidão religiosa. Deus está querendo libertar pessoas da escravidão religiosa e é necessário regressar à fé genuína. Segunda libertação, libertação financeira. Eles foram de escravos à maior nação poderosa da terra, a nação mais poderosa da terra. De escravos, eles foram a nação mais poderosa da terra. Deus está tirando você da escravidão financeira e te colocando como poder, com poder nessa terra. E terceira libertação, libertação emocional. Libertou da mentalidade do deserto que estava estabelecida dentro deles. Então Deus está libertando pessoas dessa tarde do deserto que está dentro delas ainda. Deus já te tirou do deserto, só que o deserto não sai de você, irmão. Quer ver um negócio? Eu posso falar? Deus te libertou da escravidão. Qual que é a maior escravidão, né? Que as pessoas falam, eu fui liberto, eu não sou mais idólatra. Deus te libertou da idolatria, irmão? Libertou ou não? Libertou? Então aguenta aí o que eu vou falar agora. Posso falar? Não vai ficar magoado comigo? Deus te libertou da idolatria? Por que você comemora o Natal, então? Por que você faz pinheirinho? É uma festa pagã, é só estudar a Bíblia. Então Deus liberta, só que o Egito não sai de dentro da pessoa. Ela só muda os nomes das coisas. Ela não se faz uma festa junina, se faz arraiá gospel. Por que você compra chocolate, coelhinho para o teu filho? Me mostra o coelhinho na Bíblia. Quer comprar bicho? Compra cordeiro, que esse é o símbolo do Natal, da Páscoa. Compra uma ovelhinha, da ovelhinha, ó, tá aqui, ó. Você está conseguindo entender? Então Deus nos tirou do Egito, só que muitos de nós ainda, a gente deixa o Egito dentro de nós.
E Deus sempre, guarda isso, Deus sempre vai agir libertando o homem nesses 3 níveis: espiritual, financeiro e emocional, para que alcance a completude. Deus teve um propósito com Israel quando esse não era mais escravo. Isso nos garante e afirma o propósito do Senhor em nossa vida, independente de nossa atual condição. Então, Deus só foi fazer coisas com Israel quando ele foi liberto nessas 3 áreas. Então, às vezes, você já foi liberto espiritual, já saiu da religiosidade, já foi liberto financeiramente, só que o que falta é tirar a mentalidade de deserto. E para a gente terminar aqui a aula, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, guarda isso. Não se julgue se você tropeçar. Olhe para Cristo, porque Paulo vai dizer aqui: estou convencido. Ele se convenceu. E que você se convença essa tarde que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ele não falou que aquele que começou a obra terminou no mesmo dia. Não. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Hoje eu preciso olhar para Cristo, preciso. Amanhã eu vou precisar olhar para Cristo, vou precisar. Depois de amanhã, ano que vem, depois, vou precisar. Porque a obra está sendo aperfeiçoada todos os dias. E eu quero fazer uma oração com você agora. Se você se rebelou, se você já fez parte de uma rebelião, se você já fez, blasfemou, murmurou contra o seu líder, eu quero fazer uma oração com você. Deus me deu essa autoridade como sacerdote e eu quero orar com você essa tarde. Feche os seus olhos aí. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero colocar cada pessoa diante do Senhor. Meu Deus, cada pessoa que está agora com os seus olhos fechados, ouvindo essa oração. Deus, nós lemos que muitas vezes nós não avançamos por causa da rebeldia, por causa da murmuração, por causa dos levantes contra a liderança, por causa que nós achamos que era tempo e ainda não era o tempo. Mas Deus, o Senhor mostrou e deixou escrito na Bíblia que o único que pode fazer cessar uma rebelião e maldições que uma rebelião e a blasfêmia trazem é um sacerdote. E eu, meu Pai, na qualidade de sacerdote essa tarde, eu quero invocar, meu Pai, o teu poder, para que o Senhor visite esse homem, para que o Senhor visite essa mulher. E, meu Deus, se um dia ele cometeu algum pecado, algum erro desse, da blasfêmia, da murmuração, da rebelião, meu Deus, apaga da história dessa pessoa nessa tarde. Meu Deus, talvez seja isso que esteja travando o avançar dessa pessoa. Talvez seja isso, meu Pai, que não está deixando essa pessoa romper, essa família vencer. Então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço mais uma vez que toda maldição da blasfêmia, da rebelião, da falta de compromisso, meu Deus, todas aquelas que nós lemos essa tarde, caiam por terra em nome de Jesus Cristo. E que a tua bênção esteja sobre a vida dele, sobre a vida dela. Amém. Amém?